Olá, bem-vindos ao canal Semeando Boas Sementes Oficial, o seu canal de palavra, meditação e estudo sobre o Reino de Deus. No nosso vídeo de hoje, nós vamos estar estudando o livro de Provérbios 6, versículo do 16 ao 19. Então eu te convido a assistir o nosso vídeo completo, acompanhar pela sua Bíblia ou, se preferir, acompanhar pela tela, porque eu vou estar transmitindo a mensagem também na tela para cada um de vocês. Que o Senhor Deus abençoe esse vídeo, abençoe essa palavra, essa meditação, que ela seja fonte de água viva para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Provérbios 6, 16 ao 19 começa: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Amados, quem falou para vocês que Deus não odeia, que Deus não abomina certas atitudes, certos comportamentos dos seres humanos? Claro que sim, está escrito aí. Estamos lendo aí, você está lendo, ó. O Senhor odeia, 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 odeia. Aqui nessa parte que nós estamos lendo, aqui está dizendo detesta. Tem algumas Bíblias que vêm dizendo abomina. Então, amados, vocês precisam, eu preciso, nós precisamos refletir como é a nossa vida diante dos olhos de Deus. Porque às vezes você está se medindo por uma régua que na verdade não é a régua verdadeira do que você é, de verdade. Não é o que de verdade Deus sabe de você e pensa de você. Tem certos comportamentos humanos que fazem com que Deus odeie. Não é que Deus odeia a pessoa, mas Ele odeia aquele comportamento, aquela atitude, aquele modo de pensar, de agir, de fazer. Olha, vamos começar a estudar o primeiro. Olha a primeira coisa que ele fala: olhos altivos. O que seria isso? Olhos altivos. É aquela pessoa que ela se acha melhor, superior. Ela sempre olha assim do alto para baixo. Ela sempre vê o outro lá embaixo como inferior, como nada, como um zero à esquerda. Por quê? Porque ela tem um cargo, porque ela tem dinheiro, porque ela tem fama. Nesse caso, essas simples coisas da vida fazem com que ela se ache melhor do que os outros. Ele odeia olhos altivos. A outra que nós vamos estudar agora é a língua mentirosa. Quem não conhece uma pessoa que mente por tudo e por qualquer coisa? Tem pessoas que a vida dela é uma mentira. Cada hora ela é uma coisa, cada hora ela tem um curso, cada hora ela faz uma coisa, cada hora ela comprou uma coisa para casa dela e por aí vai. Eu tô falando entre aspas, as mentirinhas mais leves. Mas existe pessoa que a língua dela é mentirosa. Ela mente o tempo todo. A vida dela é uma completa farsa, uma completa mentira. No trabalho,
na escola, na família, na igreja, onde quer que ela esteja, a vida dessa pessoa é uma mentira. A língua dessa pessoa, da língua dessa pessoa, só sai palavras mentirosas. E está dizendo aqui, Deus odeia a língua mentirosa. Agora nós vamos falar sobre as mãos que derramam sangue inocente. Muito forte sobre isso. É uma coisa assim que nós precisamos refletir muito. Quantas pessoas nós vemos na televisão? Para falar a verdade, não dá nem mais para assistir televisão, porque se você liga na televisão, principalmente se for TV aberta, você só vai escutar notícias desse tipo. De violência contra pessoas inocentes. Todos esses que cometem esses atos, todos esses que derramam sangue inocente, Deus odeia o que eles fazem. Então, são pessoas que estão praticando algo que, para o Senhor Deus, é algo repugnante, algo que Ele odeia. E não pense, vocês, que Deus não está vendo. Ele vê tudo. Ele vê tudo. E todas essas pessoas, todas essas que nós já lemos até agora, e que nós vamos ler a seguir, todas essas pessoas não escaparão da justiça de Deus. Vocês podem ter certeza disso. No tempo certo, no tempo dele, a justiça vem. É inevitável a justiça de Deus. Agora nós vamos falar sobre o coração que traça planos perversos. Amados, tem pessoa que está sorrindo para você, bate até no seu ombro, mas está tramando contra você. Sorri para você, te chama de irmão, de irmã às vezes, e está tramando contra você. A primeira oportunidade que você der, mesmo que não seja nada assim, mas qualquer coisinha que seja, o menor que seja, essas pessoas estão preparadas, com planos já traçados para tentar te jogar de um despenhadeiro, te empurrar de cima de um prédio, te dar aquele empurrão, aquele chute para você cair e se estrepelar toda lá no chão. Então, essas pessoas também não escaparão da justiça de Deus. Vou ler novamente. Coração que traça planos perversos, essas pessoas, com toda certeza, elas podem se disfarçar de um bom moço, de uma boa moça, de uma boa pessoa, mas o Senhor conhece os nossos corações. Ele conhece onde ninguém vai, Ele vai onde ninguém vai. Ele enxerga, Ele ouve o que ninguém enxerga, ouve. Então Ele sabe quem está traçando planos perversos, mas a justiça dele vem. Pode ter certeza que a justiça dele vem e não falha. Outros que nós vamos ler agora são as pessoas que os pés se apressam para fazer o mal. São aquelas pessoas que, se chamar essa pessoa para algo errado, para algo que é para a carne dela, para alegrar, entre aspas, a alma dela, a carne dela, ela corre. Tudo que for para o mal, ela corre para o mal, ela se lança, os pés dela são rápidos, são apressados. Mas se você chama para uma coisa de Deus, aí é diferente. Aí não dá, não posso. Talvez mês que vem, talvez ano que vem. Eu ainda sou muito jovem, né? Mas hoje, se chamarem ele e ela para fazer a vontade da carne, os pés dessa pessoa vão se apressar para fazer o mal, para praticar o mal.
mas a justiça de Deus também vai chegar para essas pessoas. O outro que nós vamos ler agora é a testemunha falsa que espalha mentiras. Olha novamente a mentira aí. Olha novamente a palavra mentira. A mentira entrou lá em cima na língua mentirosa e agora a testemunha falsa que espalha mentiras. É aquela pessoa que acusa o próximo, inventa mentiras, calúnias. Uma coisa pequenininha, a pessoa vai lá e ela coloca, ela enfeita, ela fantasia aquilo tudo com uma única finalidade: destruir alguém, destruir alguma pessoa. Então a testemunha falsa, aquela que mente sobre alguém ou sobre alguma coisa, Deus odeia esse tipo de ação, esse tipo de atitude. E essa pessoa também não vai fugir da justiça de Deus. E para a gente finalizar, agora nós vamos falar o que Deus abomina. Ele abomina, ele odeia, ele abomina. É aquele que provoca discórdia entre irmãos. Isso é muito sério. O que é isso? Isso acontece muito dentro das igrejas. Acontece muito dentro das famílias, no trabalho, lugares onde tem convívio de pessoas. Existem pessoas que estão ali implantadas por Satanás mesmo, com certeza. São pessoas do inferno, não existe outra palavra, tá? Não existe outra palavra. Mas aparentemente é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Parece que é uma pessoa tão boa, tão generosa, tão caridosa. Não interessa, ela pode ser tudo isso e mais um pouco. Mas a partir do momento que essa pessoa fica num lugar e fica falando da vida do outro, tramando, jogando uma pessoa contra a outra, tornando amigos e inimigos por causa de mentiras, de calúnias, né? Esse tipo de pessoa, com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, eu falo para vocês aqui sem medo de errar, sem nenhum medo de estar errando. São pessoas enviadas de Satanás. Elas podem estar em qualquer lugar, inclusive dentro de uma igreja. Ela pode estar na igreja 100 anos, dentro daquela igreja. Ela pode entrar na igreja às 5 horas da manhã e sair 10 horas da noite, todos os dias. Mas se ela usa a boca dela, para poder jogar, fazer contendas, incendiar uma pessoa contra a outra, inflamar uma pessoa contra a outra, fazer com que pessoas que eram amigas se tornarem inimigas por causa de mentiras, calúnias e fofocas. Amado, se a pessoa soubesse, se a pessoa lesse a Bíblia, porque muitas vezes a pessoa está dentro das igrejas e nem lê a Bíblia, gente, não lê, só lê o que é passado lá pelo pastor, pelo padre ou pelo missionário, por quem quer que esteja lá pregando. Às vezes a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não abre a sua Bíblia, porque se a pessoa lesse a Bíblia, se lesse a palavra de Deus, a pessoa ia ver, tá ali, ó, aquele que provoca discórdia entre irmãos, o Senhor abomina isso. Então, por que isso acontece dentro das igrejas? Por que isso acontece nas famílias? Por que isso acontece no trabalho? Talvez lá no seu trabalho tenha uma pessoa dessa. Você tá ouvindo esse áudio e você está pensando, aquela pessoa faz isso. Ou então você está pensando lá na sua igreja, aquele fulano, aquela fulana é assim. Porque tem. Não adianta você dizer que não tem, porque tem. Tem. E se a pessoa falar que não tem, peça para ela ler a palavra de Deus. Não é o que eu estou falando. Não é o que eu estou falando, porque quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou nada, não sou ninguém. Mas pela misericórdia do meu Pai, do meu Deus, Ele fala comigo. Ele me orienta, Ele me direciona. Eu não preciso ser direcionada por homem nenhum. Porque quando você tem o Espírito Santo, quando você é guiada pelo Espírito Santo, é Ele que te guia. É Ele que te guia. Você não precisa ser guiado por homem nenhum. Você tem visão espiritual. O Senhor abre os seus olhos. Então,
Quem tem visão espiritual, quem é de Deus, quem tem o Espírito Santo, tá aqui, ó. Tá aí, amados, leiam comigo. Aquele que provoca discórdia entre irmãos são enviados de Satanás. São enviados de Satanás. Pode estar dentro de qualquer igreja que seja, mas é um enviado de Satanás. É um lobo ou uma loba disfarçado de ovelhinha. Mas a finalidade é isso: jogar irmão contra irmão, disseminar ódio entre as pessoas, fazerem com que pessoas que viviam em paz e harmonia se tornem grandes inimigos. Por causa de quê? Por causa de uma pessoa dessa. Uma pessoa dessa, que ela pode estar em qualquer lugar, em qualquer igreja, em qualquer família, em qualquer trabalho, em qualquer lugar. Essa semente do mal, esse joio, está, sim, em todos os lugares que você possa imaginar. A gente só consegue se livrar desse tipo de pessoa com a direção do Espírito Santo, pedindo a Deus para nos guardar desse tipo de gente. Porque esse tipo de gente só merece de nós distância. Deixa eles para lá e a gente para cá. Não se misture com esse tipo de gente. Não se misture. Ah, mas eu tenho que parar de falar com ele, com ela. Não pare de falar. Não faça isso. Mas não se misture, não se contamine, porque uma laranja podre, se você colocar ela no meio de um montão de laranjas boas, você pode contaminar as outras laranjas. Então, quando você identificar quem são esse tipo de pessoas, que o Senhor abomina o que eles fazem, não se misture com eles. Bom dia, boa tarde, boa noite, Deus te abençoe e só. Não se misture com esse tipo de pessoas. Você não vai estar perdendo nada. E que Deus tenha misericórdia que um dia, quem sabe, né? Essas pessoas possam se arrepender. Quem sabe? Isso aí não depende nem de mim nem de vocês. Depende dela própria. Nem de Deus depende dela. Dele. Se quiser ou não mudar. Se não, a justiça vai vir pesada, a justiça de Deus. E aí não adianta reclamar. No dia do julgamento não adianta mais reclamar, né? Então é isso, meus amores. Nosso vídeo foi esse. É um vídeo muito forte, um vídeo assim que realmente chega, me esquentou aqui, sabe? Me esquentou porque nós estamos falando de coisas que Deus odeia e que Deus abomina, tá? Não é brincadeira, não. Novamente falando, você não precisa escutar o que eu falo, mas você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia, não apenas o que você ouve dentro das igrejas, mas você precisa estudar as Escrituras, você precisa ler a sua Bíblia na sua casa, no seu trabalho. Você precisa estudar as Sagradas Escrituras. Só conhecendo as Sagradas Escrituras você não vai ser enganado, nem na igreja, nem na sua casa, nem no seu trabalho, nem em lugar nenhum. Você não vai ser enganado. A única forma de você não ser enganado é você conhecer as Sagradas Escrituras e praticar o que tem nelas. Deus abençoe a todos. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já curte, compartilha, deixa aquele seu like bonitão, tá bom? Nós precisamos muito da ajuda de vocês. Ajuda a compartilhar, ajuda a gente a evangelizar. Esse canal aqui é um canal de evangelismo, é um canal de evangelização, ok? Que Deus abençoe a todos.